Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público presente, agora assistindo pela TV Assembleia a nossa sessão na Assembleia Legislativa. Primeiro, eu quero, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, aqui prestar a nossa solidariedade e o nosso apoio aos familiares das vítimas da Covid-19. Milhares de pessoas morrem por dia no Brasil. É muito importante que nós possamos, no mínimo, prestar apoio e solidariedade a essas famílias, deixando o nosso abraço fraternal para essas famílias no momento de muita dor, já que o presidente da República não faz isso, né? Ele fala, e daí? Ele vai andar de jet ski, ameaça organizar um churrasco, enfim. Então, é dever de cada parlamentar, de cada pessoa que tem cargo público, no mínimo, prestar solidariedade às vítimas do coronavírus. Então, e eu quero entrar diretamente no ponto central do nosso debate sobre o combate à pandemia. Para nós é muito claro que o combate à pandemia tem dois grandes pilares. O primeiro deles é o isolamento social, é a quarentena, logicamente, né, acompanhada de investimento pesado na saúde pública, no SUS, dando amparo para socorrer a população no Sistema Único de Saúde. Esse é um pilar central. O segundo pilar, importante como o isolamento, é o pilar da proteção social. Me refiro aqui dos projetos de renda básica, né? Como nós conseguimos aprovar com muita dificuldade no Congresso Nacional essa renda emergencial de R$600, que é pouco e atende apenas uma parte da população. Ela não é suficiente, está muito aquém de atender as demandas da sociedade, para que as pessoas possam ficar em casa com o mínimo de dignidade. Lembrando que, na verdade, foi a oposição, foi a esquerda que propôs os R$600. Lembrando ainda que o Paulo Guedes, no início, propôs R$200. A nossa luta da esquerda, da oposição e dos movimentos sociais foi responsável para que nós chegássemos a R$600. Repito, não é pouco ainda. Esse valor ele não é suficiente, ele alcança apenas uma parte da população. Eu fiquei agora chocado porque o Paulo Guedes disse ontem a um grupo de empresários que as próximas parcelas serão reduzidas, que ele vai reduzir para R$200. Isso mostra claramente que o governo Bolsonaro é um governo antipovo, antipopular e contra os pobres. O Paulo Guedes está na Folha de São Paulo hoje, na primeira página. A Folha Paulo Guedes já defendendo a redução dos R$600 para os R$200. É uma política genocida, assassina, porque sem proteção social não tem como enfrentar a pandemia. Isso é um verdadeiro absurdo. Não é à toa que hoje nós protocolamos mais um pedido de impeachment contra o Bolsonaro. É um pedido de impeachment popular, assinado por mais de 500 movimentos sociais, entidades e movimentos da sociedade civil organizada e por 7 partidos de oposição. Então, é mais um pedido de CPI, porque já me parece que tem 30 pedidos de CPIs no Congresso Nacional, de impeachment, de impedimento do Bolsonaro, porque já está muito claro para todos nós que ele cometeu vários crimes de responsabilidade, né? Ataque à saúde pública, ataque às instituições, ao Supremo. Ele estimulou e participou de manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Congresso Nacional, ataca a imprensa o tempo todo, ataca os partidos políticos. Tem várias denúncias que já foram protocoladas, são vários crimes de responsabilidade, sem contar os que o Moro fez, o seu ex-aliado, seu companheiro de governo, até ontem, seu grande aliado da Lava Jato, fez sérias denúncias contra ele, uma delas é de interferência na Polícia Federal, denúncia de falsidade ideológica, são várias denúncias feitas
pelo ex-ministro Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, né, que era considerado por alguns o justiceiro. Então, são vários. Mais um pedido foi protocolado hoje pelos grupos populares, pelos setores populares da sociedade, pelos partidos progressistas, pelos partidos de esquerda, que têm todo o nosso apoio, porque o Bolsonaro tem que ser parado. Ele está levando o Brasil está caindo, está indo direto para um abismo, e o Bolsonaro está empurrando o povo brasileiro para um grande inferno social, porque ele aposta no caos, ele aposta na confusão, na tensão, e há quem diga que ele planeja um alto golpe. Quanto mais confusão, melhor, o terreno fica mais fértil para um alto golpe. Mas nós não vamos permitir isso, porque a sociedade vem se mobilizando, né? As instituições democráticas estão atentas, né? Nós temos que garantir que haja pesos e contrapesos para deter essa onda autoritária em curso hoje no Brasil pela extrema-direita, que tenta impor o seu projeto, né? Enfim, agora, a proteção social é fundamental. Não podemos esperar nada do governo Bolsonaro em relação a isso, porque ele não defende nem o isolamento social e muito menos defende a proteção social. Porém, aqui em São Paulo, é um absurdo o que vem acontecendo, porque o Dória também, embora defenda o isolamento social, mas não investe no isolamento social. Primeiro que é um governador que tem um comportamento covarde, né? Que é movido pelas pesquisas, ele é como uma biruta de aeroporto, ele vai de acordo com o vento, se posiciona de acordo com a direção do vento. Até ontem ele era Bolsodória, defendeu o Bolsonaro, ele viu que os ventos mudaram, ele mudou também. Ele muda, ele vai para o centro, vai para a extrema-direita, ele vai para qualquer lado. Talvez até se em algum momento Lula voltasse a ter prestígio, ele viraria lulista, porque ele não tem personalidade política, não tem posição, é um governo fraco, um governo covarde, repito, que tem os seus interesses eleitorais. E, no entanto, ele tem um discurso que aí é correto do isolamento social, da quarentena, mas não investe, fica fazendo experiência junto com o Bruno Covas, esse rodízio absurdo que foi feito na semana passada, que superlotou o transporte público de São Paulo, expondo ainda mais a população, aquelas barreiras que foram feitas na cidade de São Paulo também, que aquilo não funcionou. Então, São Paulo virou uma cobaia de Bruno Covas e do governador Dória. Agora, a antecipação dos feriados são medidas paliativas, né, que improvisadas, amadoras, que não atacam o cerne da questão. E o cerne da questão, nesse momento, além do isolamento, o Dória tem mesmo interesse em manter o isolamento social, né, e há quem defenda o lockdown, né, e aí tem que investir na proteção social. São Paulo não aprovou renda básica para a população. O povo tem noção do perigo. A população está apavorada, né, está desesperada, porque, de um lado, tem o vírus, ela vê as pessoas morrendo na periferia, a população pobre está morrendo no Grajaú, na Brasilândia, em Guaianazes, no Jardim Ângela, em Parelheiros. As mortes estão se alastrando pela periferia de São Paulo, pela Grande São Paulo, e já caminhando a passos largos para o interior paulista e para a Baixada Santista. Nós estamos acompanhando. São Paulo está virando o epicentro do coronavírus no Brasil e na América Latina, talvez no mundo. O estado de São Paulo e a cidade também, o deputado Jorge do Carmo falou, já são mais de 3 mil mortes na cidade de São Paulo, e no estado 6 mil. Então, isso é muito grave. E não tem investimento nem do Dória e nem do Bruno Covas em renda emergencial para socorrer, sobretudo, essa população pobre, que não tem como ficar em casa e que muitas vezes não tem nem casa para ficar. Essa é a grande verdade. Então, sem um projeto que proteja essa população, desempregados, trabalhadores informais, pessoas em situação de rua, os moradores das favelas, das comunidades, da periferia, os trabalhadores intermitentes, os professores eventuais, os trabalhadores da cultura que foram totalmente abandonados pelo governo Dória, pelo governo federal nem se fala, né? Colocaram lá
a patética e bizarra Regina Duarte, uma vergonha nacional o que aconteceu com a Regina Duarte. Nem vou entrar nesse debate agora, eu quero debater isso mais num outro momento. Mas os trabalhadores da cultura são totalmente abandonados e já passando necessidade, passando fome. Né? Nós estamos socorrendo esses trabalhadores com cestas básicas. Então, uma situação muito difícil, como também professores eventuais na mesma situação, e vários outros segmentos que foram abandonados aqui pelo Dória. Todos se lembram, eu tenho insistido nessa denúncia, que o Dória demitiu vários trabalhadores no auge da pandemia, demitiu, quando ele rompeu os contratos, os transportadores escolares, as merendeiras das escolas públicas terceirizadas, as cuidadoras das crianças deficientes, foram todas demitidas. Aqui em São Paulo, Bruno Covas fechou praticamente o Mobral, demitiu todos os professores, rompeu os contratos, com o Mobral não, com o MOVA, com o Movimento de Alfabetização de Adultos, que é um movimento importante que combate o analfabetismo na cidade de São Paulo. Então, ao invés dos governos darem a proteção social, eles jogam os trabalhadores na rua, no desespero. Aí esses trabalhadores, a população desesperada, porque ameaçada pelo vírus, e do outro lado, pelo abandono, pela fome. Aí, logicamente, que ela vira, a população fica sem alternativa e vira presa fácil do bolsonarismo, da extrema-direita, né, daquelas pessoas que defendem que a Terra é plana, né, dos negacionistas, do movimento anti-ciência, anti-tudo, anti-democracia, que dá golpe, esse pessoal que defende o AI-5, né? E também eu fico aqui chocado porque eu vejo pessoas, até parlamentares, ligados às igrejas evangélicas, sobretudo, defendendo esse tipo de posição, que é uma posição contra o cristianismo, porque é uma posição que incentiva a morte, é uma posição da morte. Eu vejo aqui deputados ligados às igrejas, né? E eu não sei, dizem que essas defesas de alguns setores, não todos, logicamente, mas de alguns setores religiosos, é por conta do dízimo, porque as igrejas estão vazias, e aí tem que pagar o dízimo. Como é que fica essa situação? Então, alguns setores estão pressionando os fiéis a entrarem nesse movimento para quebrar o isolamento social, e ficam pressionando, né, o governador, o Bolsonaro, a liberar as igrejas, os cultos religiosos, justamente não porque estejam preocupados com a fé, né, mas preocupados com o pagamento do dízimo. Então, é preocupante. Essa, na minha opinião, que sou cristão, da teologia da libertação, é uma posição contra o cristianismo, é uma posição que defende a morte e não a vida. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: sem proteção social não tem saída, nada vai funcionar, não vai funcionar fechamento de ruas, não vai funcionar feriado, isso não funciona, porque a maioria da população está abandonada. Então, nós estamos aqui perdendo nosso tempo, né, sem que esse debate seja o debate central. Proteção social, renda básica estadual e renda básica municipal. São Paulo tem condições de fazer isso, tanto a Prefeitura de São Paulo, que é a prefeitura mais rica da América Latina, como o Estado de São Paulo, que é o mais rico. Nós aprovamos o orçamento de 240 bilhões de reais. São Paulo paga quase 20 bilhões, canaliza 20 bilhões de reais para os setores empresariais, setores econômicos. Por que não pode canalizar esse recurso, por exemplo, de 20 bilhões para renda básica, para amparar a população na periferia, que está saindo às ruas porque não tem alternativa? Os pequenos comerciantes, aquela pessoa que tem um negócio no bairro, tem um mercadinho, um bar, né, tem um estabelecimento comercial, não pode abrir, vai quebrar, ele vai perder tudo. O Estado não socorre essa pessoa, entendeu? Então, olha, eu faço um apelo aos deputados e deputadas que estão levando a sério, de fato, o combate à pandemia. Se esforcem, pressionem para que haja investimento em renda básica nos municípios e no Estado. Isso é fundamental para que a gente possa salvar a população. E nós temos recursos para isso, já falei, o Estado tem recursos, todos aqui acompanham o orçamento, nós aprovamos o orçamento, e
e acompanhamos a execução orçamentária. Tem dinheiro, sim, tem que priorizar o investimento. Estado Para de São concluir, Paulo, deputado Carlos Gianazzi. então, eu apresentei 2 emendas que, infelizmente, não foram acatadas, que caminham exatamente nessa direção. Então, proteção social já e fora Bolsonaro.